Eu quero que você preste atenção no vídeo de hoje porque está excelente. Talvez seja um dos melhores vídeos do canal e é uma aula para que você entenda de uma vez por todas aquilo que está acontecendo e não dependa só da opiniãozinha de fulano ou de ciclano a respeito de uma série de coisas que você tem ouvido nas redes sociais, no WhatsApp. Tarifas, Donald Trump, Lula, BRICS, dólar, cesta de moedas, etc. Então preste bastante atenção e se esse vídeo for valioso para você, compartilhe-o com aqueles que ainda afogam nas trevas e na escuridão da ignorância, tá bom? Foi feito para que você aprenda a pensar com a sua própria cabeça e não se torne uma marionete. É fundamental para o nosso país aprender a raciocinar, porque senão sempre seremos peões de partidos políticos ou de políticos. Então preste bastante atenção nessa aula aqui que eu fiz para vocês. Aqui vai uma pequena aula para que você não se torne um repetidor de chavão que você ouve no WhatsApp, no Instagram ou aqui no YouTube, para que você possa pensar com a sua própria cabeça. Muitos dizem que os Estados Unidos está fazendo essa guerra tarifária com o Brasil para isolá-lo dentro do BRICS, para fazer com que o Brasil, né, perca a sua competitividade e minar o BRICS e fortalecer o dólar. E eu vou dizer por que eu não penso isso e do porquê eu acho que essa é uma análise completamente equivocada do que está acontecendo com Donald Trump. Muitos dizem também que o grande culpado disso tudo é o nosso bandido especial, o cachaceiro Lula. Ele, com seus tentáculos, tem feito com que Donald Trump agisse assim. Todo mundo sabe que o Lula é um bandido, é um cachaceiro da pior espécie, só foi solto às ruas por causa de uma manobra do Supremo Tribunal Federal, mas neste caso não tem absolutamente nada a ver e eu vou lhes explicar o porquê, certo? Então vamos lá. A balança comercial entre o Brasil e os Estados Unidos é favorável aos Estados Unidos. Existe um superávit nessa balança econômica. Por isso não faz sentido querer minar o BRICS justamente com o país que dá mais lucro para os Estados Unidos. Não faz sentido nenhum. Se isso fosse acontecer, se o Brasil fosse uma peça estratégica para minar o poder ascendente do BRICS, o que deveria acontecer necessariamente para o isolamento do Brasil? Um fortalecimento entre Estados Unidos e Canadá, duas nações irmãs, um fortalecimento entre Estados Unidos e Europa. E o que nós estamos vendo? Donald Trump taxando também o seu país irmão, o Canadá, taxando pra caramba também os países da Europa. Correto? Sim ou não? Isso fortalece ou enfraquece o dólar? E mesmo com o acordo firmado agora entre os Estados Unidos, a Europa e o Japão, eles estão desesperados atrás de outros parceiros, porque simplesmente não dá mais para confiar nos Estados Unidos, nem economicamente e nem militarmente. A longo prazo, vai favorecer quem? Isso fortalece ou enfraquece o BRICS? Então pense aqui comigo. O Brasil fornecia muito minério de ferro para os Estados Unidos, certo? Com essas novas tarifas, a transação de minério de ferro para os Estados Unidos torna-se absolutamente proibitiva. Com o tempo, essas cadeias de compradores e de vendedores vão ser realinhadas. Para onde você acha que o Brasil vai mandar o minério de ferro? É para quem? São para os países do BRICS. Isso vai fortalecer ou vai enfraquecer o BRICS? Fala para mim. O que a China fez com os Estados Unidos agora é completamente humilhante. Eles elevaram as tarifas, né? Colocaram um teto lá, 300% de tarifa. Os chineses falaram, vamos colocar 140% de tarifa, que já elimina qualquer tipo de possibilidade de comércio, e nós vamos restringir qualquer tipo de fornecimento de terras raras para vocês.
Em semanas, o Donald Trump precisou recuar e se agachar como uma mariquinhas para o poderio chinês. A China pode se dar ao luxo de não ter o comércio com os Estados Unidos. Se os Estados Unidos não tiverem o comércio com a China, eles quebram em 2 meses. Foi a maior vergonha comercial que o mundo já presenciou. Os Estados Unidos e Donald Trump, de 4, tendo que recuar para a China. É o que se viu. É simplesmente um fato. Se você não vive dentro dessas bolinhas de WhatsApp, você consegue enxergar isso. Você não só sorve mentiras de um vagabundo como Paulo Figueiredo, você consegue enxergar isso. Todos esses recursos, no final, serão rearranjados. E o BRICS vai sair fortalecido e os Estados Unidos isolado, que é o que está acontecendo agora. E muita gente acredita que Donald Trump é o salvador, né? Quando na realidade é outro monstro. O que o Donald Trump quer, Lula é um monstro, Donald Trump é um monstro. O que o Donald Trump quer é a vassalagem absoluta. Basta você ver, tá? Basta você ver que as transações entre Estados Unidos e a Argentina estão muito bem. Por quê? Porque ele quer a vassalagem absoluta. O que o Donald Trump pensa a respeito de tarifas não faz parte da lógica. Eu vou colocar mais à frente nesse vídeo, eu já tinha colocado aqui no canal, de onde o Donald Trump tirou a sua guerra tarifária. Não faz parte da lógica. Agora vamos falar em relação ao dólar. O que circula nos grupinhos de WhatsApp é que é o seguinte, não, é porque o Lula falou mal do dólar. O Lula quer uma cesta de moedas com países ditatoriais e não sei das quantas. Ninguém está colocando em xeque a informação do que Lula é um canalha, de que Lula faz comércio com países ditatoriais, que Lula, na realidade, é um grande cínico, amigo de Maduro, de Fidel Castro e o caramba 4. O que se coloca é uma questão de soberania nacional, tá? Você não depender do dólar é algo que o Enéas, conservador, já falava há muito tempo atrás, muito antes de Lula. Tem uma moeda própria, lastreada nele. Entendeu? Não tem nossa, não atrelada ao dólar. Essa informação é muito séria. O que se tem que ver é que os Estados Unidos hoje tem uma dívida pública de mais de 36 trilhões de dólares. Após o acordo de Bretton Woods, se você não sabe o que é isso, meu irmão, vai lá pesquisar. Não existe mais lastro em materialidade da moeda. O que existe é um lastro fiduciário, um lastro baseado na confiança dos Estados Unidos e no dólar. Após o acordo de Bretton Woods. Você não sabe o que é? Vá estudar. E nós não estamos falando dos documentos secretos do Michael Schellenberger e nem das instruções do Dr. Nicholas Christakis. Vá lá pesquisar a respeito do acordo de Bretton Woods, tá bom? Então o que acontece? A partir do momento deste acordo, os Estados Unidos têm um poder econômico absurdo. Para sair de uma crise, basta imprimir dinheiro. Para que você possa influenciar em transações no mundo inteiro, entre monstros do mundo inteiro, basta que você, né, manipule a sua própria moeda, se todas as transações no mundo são feitas em dólar. Agora vamos colocar na prática. Se uma transação, por exemplo, de soja fosse feita entre o Brasil e a China, não dependendo do dólar como moeda, o que aconteceria para os empresários brasileiros? Eu estou falando em algum momento deste vídeo que não são monstros? Monstro. O que nós estamos falando é de comércio. Então vamos ver, o que aconteceria em uma situação hipotética onde o Brasil tivesse uma cesta de moeda e não precisasse depender do dólar? Vamos lá. Agora você vai fazer o seguinte. Imagine que países do BRICS, incluindo o Brasil e a China, aqui assinaram um acordo que permite transações comerciais diretas
entre as suas economias, utilizando as suas próprias moedas ou uma cesta de moedas, sem a necessidade de recorrer ao dólar. O Brasil e a China, então, resolvem realizar as transações de soja usando uma combinação de real e yuan, ok? Que seria possível por meio desse sistema que é proposto aí pelo BRICS. O que aconteceria? Quais seriam os passos dessa transação? Primeiro, o Brasil e a China, eles acordariam em realizar o pagamento por essa soja diretamente em yuan e real. O preço da soja seria determinado com base em um valor que seria previamente acordado em uma moeda dessa cesta. Mas tanto o comprador quanto o vendedor concordam em utilizar uma conversão direta entre o real e yuan. Assim, fazendo esse tipo de coisa, você não precisa converter a moeda para dólares e vice-versa. Porque o que aconteceria em uma situação onde tivesse o dólar, né? O Brasil precisaria converter o yuan chinês para a moeda, né, que é a moeda da China, para uma moeda local, real, em dólares, o que envolveria diversos custos adicionais, volatilidade de câmbio e a dependência do valor do dólar atual. É isso que a galera não consegue compreender. Quando você faz essa transação direto nessa cesta de moedas, você elimina o custo de conversão. E ao eliminar a necessidade de converter o yuan para dólar e depois de dólar para o real, o Brasil economiza e muitos milhões e bilhões que são roubados do nosso país todos os anos em taxas de conversão e evitaria a volatilidade cambial associada à flutuação desse dólar. O que as pessoas não entendem é o seguinte: este monstrão aqui, meu irmão, ele está manipulando a própria moeda com essas taxas, com essas tarifas. E tem muito cara que sabe disso, vai lá e influencia o mercado com informação privilegiada. É isso que está acontecendo. O cara sabe que uma moeda vai desvalorizar, o cara sabe que aquelas taxas vão ser colocadas. Aí o que o cara faz? Compra e vende uma caralhada de ações nos momentos que vai beneficiar. E quem é que pode investigar esse tipo de maracutaia? O Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está sob comando de quem? Do Donald Trump, que nunca vai investigar. E aí todo mundo se fode porque precisa fazer a transferência e pagar a taxa de conversão em dólar. Então, o segundo ponto é a eliminação do custo de conversão. Vamos até aqui. Primeiro, a negociação direta em moeda local. Segundo, a eliminação do custo de conversão. Terceiro, é uma menor exposição à volatilidade cambial. Porque, meu irmão, se os Estados Unidos quiserem foder o comércio de qualquer coisa com o poder do dólar, eles podem. Acabou. Entendeu? Então, você tem, com o dólar fora dessa equação, o Brasil, por sua vez, não ficaria tão exposto a variações bruscas no câmbio do dólar, que poderiam afetar a rentabilidade dessa mesma transação. Se o dólar se desvaloriza em relação ao real, o valor da soja em dólar diminui. Preste atenção. Se o dólar se desvalorizar em relação ao real, e é por isso que Donald Trump vai lá e manipula a moeda, o que acontece? O valor da soja, da nossa soja em dólar, ele diminui. Mas, se nós estivéssemos utilizando esse cenário hipotético da cesta de moedas, entendeu? O que acontece? A transação direta em yuan, o Brasil e a China podem estabilizar as transações com uma taxa de câmbio mais favorável. Nesse cenário, esse cara que domina, cara. Porque é ele que determina não só o valor da sua moeda, mas também o valor cambial dela. No quarto ponto, você teria um maior controle sobre políticas econômicas internas. Então é uma questão de soberania nacional, não de entreguismo, de soberania nacional. Como o Brasil não dependeria nessa situação hipotética do dólar, o Banco Central brasileiro pode ter mais controle sobre a política monetária do país. Hoje nós temos uma economia totalmente dependente do dólar. Por isso que o cara vai lá, abaixa a taxa de juros de maneira artificial, como fez no governo do mito,
né? Tudo sai do controle. Tudo sai do controle. Ou querer abaixar agora a taxa de juros de maneira artificial também. Já o cachaceiro já mudou o discurso, né? Não, porque o juro alto é culpa do Banco Central. Aí chegou o cara dele, o Galípolo, lá no Banco Central. Não, mas agora veja o que... Você já comeu picanha hoje? Porque se você não comeu picanha, você vai comer. É só me dar mais um mandato. Então, assim, é tudo uma grande canalice, é tudo uma grande farsa. É tudo uma grande farsa de monstros malditos que dominam o mundo inteiro. Quarto, então, você tem o maior controle sobre as políticas econômicas internas. O Brasil, não dependendo do dólar, o Banco Central brasileiro, ele poderia ter mais controle sobre a política monetária do país, mas não dá, porque nós estamos com tudo atrelado ao dólar. Subiu lá, meu irmão, barril de petróleo, fudeu aqui o preço da gasolina, é isso. O real, com uma cesta de moedas, ele poderia se valorizar sem o impacto imediato de flutuações do dólar, permitindo para nós uma maior estabilidade econômica interna no Brasil, sem a pressão, né, de precisar manter essas reservas bilionárias que o Brasil também compra pra caramba, né? Dinheiro, dívida pública americana, compra pra caralho dólar e tudo mais. Né? Então, os benefícios para o Brasil são muitos. É a redução dos custos operacionais, é o fortalecimento do real, é o aumento das reservas em moeda local, é maior competitividade no cenário internacional. Isso não tem nada a ver com esta bosta aqui. Isso que a galera não entende, bicho. Não tem nada a ver com isso daqui. Isso é uma questão de soberania nacional. Não depender tanto do dólar é uma questão de soberania nacional. Porque é dessa maneira, né, que este monstro aqui coloca os seus tentáculos sob o mundo. As cestas de moedas poderia ser algo mais justo. É perfeito? Não é perfeito, mas poderia ser algo pelo menos um pouco mais justo para o Brasil. Diante de tudo que eu expus para você agora, que são fatos, as medidas do Donald Trump fortalecem ou minam os BRICS? As medidas de Donald Trump aceleram ou retardam as nações buscarem as suas próprias cestas de moedas em detrimento do dólar? Fala para mim. Então, se a estratégia e a realidade dos fatos são contrários àquilo que o Donald Trump está fazendo, o que é que explica as suas tarifas? Eu vou dizer para vocês. O que explica a tarifa do Donald Trump é a mesma coisa que explicou o comportamento de Jair Bolsonaro durante a pandemia. É a mesma coisa que explicou o Olavo de Carvalho dizer que não existe mais conservadorismo, existe só o bolsonarismo, gente. E depois acreditar na terra plana. Quando a pessoa é muito vaidosa, ela só se cerca de bajuladores. E são os bajuladores que ofertam a essa pessoa a única e possível visão da realidade. Dá para entender? Então, Donald Trump não vê estratégia nisso. Ele simplesmente ouve aquilo que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo sopram no seu ouvido. Por quê? Porque são vassalos, porque são puxa-sacos. E quando um cara está neste nível de vaidade que está o Donald Trump, achando que é o dono do mundo, é isso exatamente que ele faz. E ele vê no Eduardo Bolsonaro um meio de conseguir no Brasil, no seu devaneio maluco, que Bolsonaro ascenda novamente ao poder e entregue para os Estados Unidos terras raras, que quebre acordos comerciais e seja completamente dependente do dólar e tudo mais. É isso que Donald Trump enxerga como propósito último, independente se a realidade contradiz em tudo aquilo que ele faz. E aí, diante de tudo que eu expus para vocês hoje, eu leio esse comentário aqui no vídeo de ontem. Geralmente concordo com o Legolas da Chupi, que sou eu. Galã do Amor e Legolas da Chupi, esse eu gostei. Em 99% das loucuras que ele fala, criticando Lula, Bolsonaro e membros do MBL. Entretanto, este maluco,
eu sou um louco, simplesmente para manter uma narrativa doentia que ele criou, morrer abraçado na ideia de que Trump, o presidente da maior nação do universo, realmente esteja preocupado com a família Bolsonaro, é de um mau caratismo sem precedentes. Eu sou um grande mau caráter porque eu disse que Donald Trump está preocupado com a família Bolsonaro, mas quando que eu disse isso, coisa maravilhosa, linda? Ele não tem preocupação nenhuma com a família Bolsonaro, mas ele os vê como marionetes para que ele faça o que ele deseja, para que ele consiga as terras raras, para que ele consiga a subserviência. Basta ver o caso da Argentina. Agora, para você, não é o que eu digo, é o que você acha que eu disse, não é? E aqui mostra também o quanto você não tem conhecimento sobre as coisas. Ele continua: qualquer jumento que fez 1 hora de estudo geopolítico via YouTube sabe que é única e exclusivamente uma ação americana contra a frente do BRICS que se levanta contra o dólar. Puta merda! Então você fez 1 hora de estudos no YouTube? É isso aí, coisa linda? Você fez 1 hora de estudo no YouTube. Eu sei exatamente de onde é que você veio. Você deve ter visto uma entrevista do Cobori, ex-preso da Lava Jato, no Flow, que disse que Donald Trump tá nem aí para Eduardo Bolsonaro, deixou ele na chuva durante a posse e tudo mais. Olha, eu comento política nesse YouTube desde 2014. Eu participei da ascensão dos Bolsonaro e eu sei a relação que Eduardo Bolsonaro tem com o filho do Donald Trump. E eu sei a relação que eles têm com a alt-right americana, que não é conservadorismo, nem direita, nem aqui, nem em lugar nenhum. É esta doença que eles fazem hoje. E eu sei o quanto Donald Trump é egocêntrico e vaidoso. E por isso, ele ouve aqueles que lambem mais o seu saco. E quem lambe mais o saco de Donald Trump do que Eduardo Bolsonaro, Bolsonaro e a família desses caras? E Paulo Figueiredo? Então, garoto, talvez você não saiba por tudo aquilo que eu vi, o que eu presenciei e que você está vendo agora na realidade, desgraçado. Essa é a realidade dos fatos. Não existe estratégia por trás das ações do Donald Trump. Existe um egocêntrico que simplesmente só ouve aqueles que mais lambem as suas botas. Então ele vem aqui, ó, qualquer jumento que fez 1 hora de estudo geopolítico via YouTube sabe que é única e exclusivamente uma ação americana contra a frente do BRICS que levanta contra o dólar. Qual que é a realidade? Acelera ou retarda o BRICS? Hein? Fortalece ou enfraquece o BRICS? Hein? Faz com que os Estados Unidos fique mais isolado ou que tenha mais protagonismo no mundo? Fala! O próprio Trump deu entrevista que se os Estados Unidos permitirem que o dólar deixe de ter a força que tem atualmente, seria como se eles perdessem a Terceira Guerra Mundial. Mas isso é um fato. Isso é simplesmente um fato. O que ele está fazendo na prática? Acelerando o processo de deteriorização do dólar ou minando isso? Hein, animal? Porém, quando o doente mental, eu sou doente mental, vê que os motivos usados para criticar seus inimigos já estão batidos, ele inventa outros. O que eu estou inventando, seu merda? Fala para mim o que eu estou inventando. Eles não recebem nem as comissões de negociação brasileiras. Eles recebem Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Porque o Trump vê em Jair Bolsonaro aquilo que ele viu quando perdeu as eleições para o Joe Biden. Não é a lógica que está determinando, é a mais absoluta loucura e devaneio. Então, para criticar se os inimigos já estão batidos, ele inventa outros, mesmo que precise negar a realidade. Quem está negando a realidade é você, seu imbecil. E aí eu fui ver, olha só a carinha dele, doce, meiga, e eu fui ver também as coisas que ele assiste na internet, né? Do que ele está tirando as suas ideias cada vez mais maravilhosas. Aqui, o senhor André Azevedo Ferreira. Em um dos últimos vídeos que ele assistiu, para vir me comentar aqui ao meu respeito, com toda essa empáfia, foi na ponta da língua, o uso dos porquês. Ele queria saber se porquê escreve junto ou separado. Como é o porquê? É junto ou separado? É por causa de gente como o senhor André Azevedo Ferreira aqui, que não sabe se escreve porquê junto
os porquês separado e precisa assistir um vídeo disso, que assiste um vídeo de meia hora de um ex-preso da Lava Jato e que acha que tem condição de comentar nesse canal, é por isso que esse país é essa merda que é. E aí os caras chegam aqui, qual que é a solução então, hein? Qual que é a solução? A primeira solução é brasileiro parar de implorar para esses dois patetas, Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro, fazerem lobby para foder o Brasil. Colocar 50% de taxa aqui. Essa é a primeira coisa das soluções. A segunda solução, se o seu problema são os autoritarismos do Supremo Tribunal Federal, e são muitos, porque o senhor Alexandre de Moraes é como se fosse o ditador deste país aqui, só existe um único caminho. Não é implorando para o Trump esmagar e destruir famílias brasileiras. Só existe um único caminho, que é o quê? Ir lá cobrar os senadores brasileiros para se investigar o judiciário. Só existe este caminho, não existe nenhum outro. Mas quantos comentários me xingando você veio fazer aqui e quantos comentários você foi lá fazer cobrando senador? Porra nenhuma, né? Cobrando Flavinho Bolsonaro? Porra nenhuma, né? O plano deles é massacrar o povo brasileiro até que saia uma anistia de Jair Bolsonaro. Mas isso não vai funcionar. Só vai destruir mais o nosso povo e só vai deteriorar mais as relações que nós temos com o aliado histórico e nos empurrar para fazer cada vez mais comércio com China, Irã, Rússia e o caramba quatro. É isso que esses caras estão fazendo. Por isso eles são os maiores traidores da nação. E a nação brasileira, que tem como base de QI gente como o senhor André Azevedo Ferreira, que não sabe a diferença de porquê junto, porquê separado, porquê com acento, sem acento, né? É que todos nós nos sentamos na mastodôntica pioba dos grandes fascínoras do mundo. Agora, para entender por que Donald Trump, apesar da realidade, apesar da estratégia ser completamente absurda, apesar de tudo que é a loucura, adotou esse modelo de tarifas, você precisa assistir esse vídeo aqui. Não interessa a fonte, interessa o fato. E o fato é este: Donald Trump é um completo maluco que tirou essa história de tarifas de uma ficção feita pelos seus puxa-sacos e que não consegue enxergar outro caminho para o mundo que não seja a sua visão tacanha ditada pelos seus capachos. Esta é a realidade, tá bom?